dado aqui todas as apresentações, né, vamos começar esse nosso bate-papo aqui com essas duas figuras maravilhosas aqui, Cristina e Matuto, dois queridos aqui. A gente estava... A conversa já começou lá atrás e ela continua aqui, sabe? Mas a ideia do bate-papo hoje é falar um pouco sobre iconografia, em seus amplos aspectos, né? Primeiramente, temos aqui Cristina, que é uma reconhecida historiadora da arte, conhecedora muito do nosso barroco mineiro e da iconografia religiosa e popular, né? E Matuto, que é o próprio e grande conhecedor inclusive, vou pedir para ele explicar um pouco que ele não usa o termo popular, ele usa o termo rural. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim. Mas queria primeiro começar com a Cristina, assim. Cristina, conta um pouco primeiro da sua trajetória, dos seus caminhos, aonde que você passou até chegar aqui hoje. Bom, para chegar aqui hoje, eu nasci filha do Afonso Ávila e Laís Corrêa de Araújo, a quem presto todas as homenagens. Dois grandes poetas, né, que trabalharam muito pela cultura mineira. E, profissionalmente, eu comecei com os estágios, né, que a gente faz na história, Arquivo Público Mineiro, depois eu fui para a Fundação João Pinheiro, depois eu fui para o Museu Mineiro. Eu ainda... Foi na primeira gestão do Museu Mineiro, com a professora Miriam Ribeiro de Oliveira, que foi minha professora dileta, e lá chegou a coleção Geraldo Parreiras, e ninguém sabia nada da coleção. Nem eu não sabia. Então, me pus a pesquisar. Então, comecei a ir pela coleção Geraldo Parreiras e me apaixonei. É uma coleção muito rica, muito importante, que pouca gente conhece, né? Até, não sei como ela está exposta agora, mas ela é uma coleção importantíssima, lá do Museu Mineiro. Lá no Museu Mineiro, nós fazíamos pesquisa e exposições de 3 em 3 meses. E eu, com 21 anos, já era chefe de pesquisa, quando Priscila Freire entrou. E montei uma equipe muito boa lá e fizemos levantamento de praticamente todos os artistas mineiros que saíram no jornal Minas Gerais, desde Ouro Preto. Isso era para estar lá. Não sei se está ainda. E, na Superintendência de Museus, fizemos Alfonso de Guimarães, Guinhar e Guimarães Rosa. E outros aí para frente. Só um adendo aqui para quem não conhece. No Museu Mineiro, ele é composto de várias coleções, uma delas do Geraldo Parreiras, que foi um dos maiores colecionadores de arte barroca e mineira. Lá nessa época, ele já fez essa grande doação para o museu, para constituir o museu, né? Foram 2 coleções que constituíram o museu. Essa, do Geraldo Parreiras, que eu tive o prazer de tirar do caminhão e ir carregando uma por uma as imagenzinhas com o maior cuidado, com luvinha e tudo. E depois veio a coleção da Pinacoteca do Estado, que ficava no Palácio das Artes, uma parte, e uma outra coleção que é do Arquivo Público Mineiro, de objetos. Até múmia tinha nessa coleção, né? Daí eu me apaixonei por essa questão, e, para conhecer iconografia, não basta você conhecer a Bíblia, que a primeira coisa que eu fiz foi fichar a Bíblia. Mas a iconografia, ela muda conforme o tempo, conforme a cultura, conforme o povo, conforme o imaginário popular. E isso
é uma tipicidade de Minas Gerais. Em Minas Gerais, a gente vai ter podemos falar, como o Luiz fala, uma cultura rural muito, muito importante. E aí fui fazendo também uma trajetória paralela, acadêmica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, e terminei recentemente aposentada pela Unicamp, em São Paulo. Fiquei 25 anos trabalhando em São Paulo. Saí daqui para muito doido. Mas foi muito rica. E essa é uma coisa que sabe quem sabe sobre iconografia? O povo. Se você vai em Sabará, você entra na igreja, se tem uma pessoa lá com mais de 60 anos, 70 anos, ela sabe tudo. Se você pega um jovem, ele já não tem noção, porque o mundo foi secularizando, né? Foi se afastando, e a iconografia ela foi também mudando. A gente podia passar umas imagens aqui que a gente falar? A Cristina trouxe umas imagens, a gente poder passar? Para conversar assim, melhor sobre esse assunto. Enquanto isso, Matuto, conta um pouco de você. Quem é Matuto? Eu trouxe acompanhado de slides também para poder ajudar nesse processo. Bom, esse primeiro slide é o estudo mais importante sobre iconografia que foi feito no mundo até hoje, que foi pelo Erwin Panofsky, que era um historiador de arte do grupo de Warburg. Então, ele sistematizou o que é iconografia e o que é iconologia. Então, assim, tem 3 fases, né? Tem 3 maneiras de você enxergar. A primeira é a visual, pura, você olha para uma imagem e reconhece ela. É um homem, é uma mulher, é uma criança, é um bicho. Você tem um reconhecimento geral. Depois vem a parte iconográfica, que é você saber os atributos de cada imagem. Também isso vale para a pintura e também para estilo, né, como a gente viu aqui. E, no terceiro momento, aí é um estudo bem aprofundado, que já é um estudo de paralelos com uma pesquisa ligada à literatura, à arte, a patrimônio afetivo, a patrimônio rural, a todos os tipos de patrimônio, e com uma segurança maior. Então, quando você se torna um iconólogo, você sabe as várias representações, porque uma imagem ou uma pintura passou, mesmo que ela seja mitológica, qualquer mitologia, que a Bíblia também é uma mitologia. Então, vamos passar aí para vocês verem umas coisinhas que eu trouxe. Bom, esse aí, eu gosto demais, é um oratório de salão, assim, rural, de fazenda, possivelmente até de escravos. O que a gente vê é que a devoção popular, ela não é purista, ela é toda cheia de sujidades. E é isso que, para mim, torna ela tão importante e torna o Barroco Mineiro um exemplo, né, do salto do Atlântico, né? O grande salto do Atlântico saiu da Itália, Espanha, Portugal e chegou aqui. Bom, esse aí é um outro exemplo popular. Isso é maravilhoso. Esse pouca gente conhece. Esse usava, né,
quem conhece Bahia, Pernambuco, outros estados, azulejos portugueses. Acontece que, em Minas Gerais, era impossível chegar com esses azulejos no lombo do burro, quebrava. Então, tanto o Ataíde, que é um exemplo maior que a gente tem, quanto artistas que a gente desconhece, não tem assinatura, faziam esses falsos azulejos, né? São azulejos fake. Era pintado no mesmo na nave colateral das igrejas, embaixo, né, que conta a história do santo de devoção daquele lugar. Limitava a tridimensionalidade do azulejo ali. E, por outro lado, ganhava uma criatividade enorme. E o que a gente está vendo nessa imagem? A gente está vendo a passagem de Santo Antônio, da vida de Santo Antônio, que é um de seus milagres, que é o milagre da bilocação. Ele, enquanto celebrava a missa, tirava o pai da forca. Ele tinha o dom de estar em 2 lugares. Isso é muito interessante, porque ele é nascido em Lisboa e cultuado em Pádua, na Itália. Então, assim, é um dos santos mais populares no mundo. Não. Esse aí é desconhecido. Esse é um artista da localidade de Itaverava, que a gente não conseguiu, não tem documentação. Não tinha. Aí, para mostrar para vocês como que as coisas chegavam aqui, né, na colônia, a gente tem um peixe, né, que desde as catacumbas, é uma imagem que se refere a Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo, pescador de almas, né? Jesus Cristo, o peixe que alimenta. E tem várias passagens no Evangelhos, nos 4 Evangelhos, que falam disso. O de cima é um modelo que chegou aqui, é um modelo italiano, né? Então, isso de que século? Isso do século XVII. E o de baixo é uma reprodução adaptada por um artista rural mineiro, que consta de um dos livros de Irmandade que a gente tem, que tem essas ilustrações que eu acho assim, que são belíssimas. Incrível, parece que foi feito ontem, né? Parece. É muito moderno, né? Muito moderno. Então, vamos para frente. Aí temos o Ataíde. Aí é para falar de São Francisco. Fala um pouco sobre esse São Francisco, que tem uma... todos são ícones, né? A caveira ali do lado, que eu estou vendo. O que mais? Esse é o chamado São Francisco Penitente. Que a gente tem, inclusive, na exposição. Que está na exposição. Eu pus exatamente por isso. Porque tem também, vamos passar na frente, isso já é um compromisso de irmandade. Passa mais um pouquinho. Cadê o outro? O outro Santo Antônio. O outro São Francisco. Essa é a imagem de São Francisco do Vale de Jequitinhonha. Essa imagem é outra iconografia, que é uma evolução, né? São 2 momentos diferentes da vida de São Francisco, dele, né? Isso é quando ele vai cuidar dos animais. Ele é o santo protetor dos animais. Então, as pombas, que, pela sua brancura, ou as rolinhas e os pássaros, para atingir alturas, eles são também sincretizados como o Divino Espírito Santo, né, numa forma animal. Digamos assim que essa coisa do São Francisco, protetor dos animais, não era uma coisa... É uma coisa mais recente, assim, né? É uma iconografia mais recente. A partir dos
franciscanos, quando eles começam a ganhar as colônias e o mundo, eles vão influenciar com essa iconografia, né? Que aí, aqui em Minas, você vê ela em santeiro, até hoje. Qualquer lugar que tem santeiro, tem um São Francisco. Para quem não conhece, o Mestre Ataíde é um dos modernistas, dos barrocos mais importantes, inclusive, assim, da minha própria opinião, de que ele, sim, é o grande artista brasileiro, porque ele mudou a forma de pintar que não existia no Brasil na época, né? E influenciou os modernistas que fizeram a viagem de Mário de Andrade e a turma toda para cá, em 24. De 1924. Isso. A viagem da arte moderna. Outra coisa interessante de São Francisco é que é também eu fiz há mais tempo com uma colega, Silvana Cansado Trindade, que trabalhava comigo no museu. Nós fizemos para uma exposição da Ângela Gutierrez um mapa com todos os municípios mineiros com a primeira denominação. Então, São Francisco e Santo Antônio é o que mais tinha aqui. Apesar de que a devoção, né, de Minas principal é Santana. Essa aí... Santana. Não. Não. Essa aí é Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário. Por que a gente sabe que é Nossa Senhora do Rosário? Ela está sem o rosário. Isso é um constante. Senão, é muito difícil você achar uma imagem, né, em madeira com o rosário. Mas o rosário tem uma história, né, importante para o cristianismo, que foi a guerra contra os muçulmanos. Esse negócio de raça pura não existe, porque todo português, todo o mundo ocidental foi dominado pelos muçulmanos, depois por Roma. Então, o rosário, ele é aquele terço, não é? O rosário é aquele terço maior, né, que são 3 terços, e ele, segundo a lenda, foi entregue pela Nossa Senhora e o Menino Jesus para São Domingos. E o São Domingos espalhou essa devoção e, com essa reza popular, venceram os muçulmanos. Cristina, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que tem essa associação da Nossa Senhora do Rosário com o povo preto? Com o povo preto? É muito interessante. A Nossa Senhora do Rosário, ela já chega no Brasil como uma devoção indicada para os negros, dentro da propaganda da católica da Contra-Reforma. Ela já chega aqui com essa indicação. Por quê? Porque em Portugal também havia escravidão, né? E muitos negros, eles sentiam uma proximidade do objeto, que é o rosário, que você pode tocar, com o candomblé, com as contas de candomblé. Aí você vê como que a iconologia, né, se você vai pensando na iconografia, ela não tem fim. Ela passa por todos os lugares. Então, ela chega aqui já como uma devoção. Principalmente em Minas Gerais, as festas do Rosário vão ser as mais importantes, com os congados, com as danças e com aqueles estandartes. Depois a gente vai ver. Pode perguntar de novo? Pode. Você disse que essa é a do Rosário, ela não tem um Rosário. O que me faz pensar e acreditar que essa é a do Rosário? Eu estou te contradizendo a senhora, não. Não, de jeito nenhum. Isso é uma pergunta muito interessante. É o seguinte, a gente tem várias invocações de Nossa Senhora, de vários momentos, né? A primeira
a mais importante é a Nossa Senhora da Conceição, que eu entendia que era, quando ainda não estudava, que era porque ela tinha concebido Jesus, mas não é. É porque ela, para a Igreja Católica, na mitologia católica, ela também é concebida sem o pecado original, para justificar a divindade de Jesus Cristo. Então, tudo tem a ver com uma propaganda política, né, da Contra-Reforma, onde o Barroco foi usado e espalhado aí no mundo todo. Essa a outra, olha como é que parece. Você que perguntou, essa é o Rosário, essa é Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, aqui está lá embaixo. A Nossa Senhora do Carmo, o que vai diferenciar ela é que ela usa um hábito de freira. Está vendo? Tem como é que chama isso, meu Deus, lembrar o nome? Uma estola, né? Tem o escapulário, que aí não tem, e uma estola, que é esse pano que vem na frente. Então, é um momento, né, a Nossa Senhora, que é ligada aos carmelitas, principalmente as mulheres, né, seria o feminino do São Domingos, dos dominicanos. Aí é o Divino Espírito Santo. Que também tem uma representação nos estandartes lá embaixo. Bem diferente dessa. Bem diferente, mas por que eu quis pôr essa? Porque essa é uma que a gente encontra demais na região de Tiradentes, São João do Rei, Bichinho, Ouro Preto. Aqui, por perto, todo santeiro faz essa imagem, que ela é uma síntese do Divino Espírito Santo, que foi sincretizado com uma pomba, como eu expliquei, né? E com um brilho que sai por trás, que é a luz. Ele teria aparecido na concepção de Jesus Cristo, a concepção imaculada, sem mácula. Jesus Cristo foi o único homem, dentro de toda a mitologia, que não teve o pecado original. O pecado original, você já nasce com ele, por isso que a gente batiza. Nas religiões cristãs, especialmente. Aí é uma gravura do século XVIII, de um português que esteve aqui em Minas, no Cerro Frio, de uma festa de congado, um reizado. Ali a gente já vê as sombrinhas, que ainda tem hoje, a gente vê o rei, os batuques, os instrumentos e os trajes que eles vestiam. Na verdade, essa festa do Rosário é a festa da Irmandade do povo preto, né? Porque foi aconselhada. Vamos passar a outra. Aí é o Rugendas, ou Rugendas, né, em alemão, também foi um viajante estrangeiro que deixou muita documentação maravilhosa do Brasil praticamente todo. Ele fez uma viagem enorme. Essa é de Minas Gerais, é perto de Ouro Preto, e aí a gente vê o estandarte. Vira lá em cima, está vendo? Estão segurando um estandarte. Esse estandarte remete a quem? Com essa luz toda, essa estrela. Me parecia ali é o divino, né? É o divino, exatamente. É uma festa do divino. Uhum, também. Em maio, estamos quase lá. Bom, aí é uma foto atual, né, da festa do reizado dos Arturos, que é uma grande comunidade de quilombolas negros, e o uso das fitas, que aparecem também nos estandartes, né, e que vai seguir
uma linha de tradição que, por exemplo, Afonso Ávila escreveu num dos textos dele, que eu acho muito interessante, pouco divulgado, que chama O Barroco e a Ala das Baianas, que ele faz uma correlação com o carnaval, porque as alas, nas procissões, vocês citam aqui o Autônomo Episcopal, que foi ele também que divulgou e escreveu um ensaio mais importante, né? E também o Triunfo Eucarístico. O Triunfo Eucarístico era para levar o Espírito Santo, tá, que estava guardado na Igreja do Rosário, do povo preto, até a Igreja do Pilar. Essa festa durou, tem um documento, né, um narrador de época, um cronista de época, de 1733, e ele narra toda a parafernália. E aí a gente vê que realmente era já uma carnavalização. Então, assim, iam as várias irmandades, né? Primeiro, a irmandade mais importante, que é Santíssimo Sacramento, né? Irmandade do Santíssimo, depois vem... Nem é irmandade, né? É uma ordem terceira, que aqui em Minas Gerais tem particularidades muito sutis. No século XVIII, e antes até, quando descobriram ouro, Portugal proibiu a entrada de padres, freis e freiras. Então, a religiosidade era toda feita de ordens terceiras, primeira ordem de homens, segunda de mulheres, a terceira de leigos. Então, e irmandades. Irmandades eram irmandades formadas por um grupo devocional. Não tinha ligação nenhuma com as ordens. A ordem terceira ainda tem. Então, as ordens terceiras são, geralmente, do povo branco, né, mais culto. Nesses 3 dias de festa, a gente encontra coisas interessantíssimas. Além das alas todas, né, que cada irmandade vai fazendo, a gente encontra isso aí, esse tipo de enfeite, que o nome correto, né, seria arquitetura do efêmero. A mesma coisa que acontece no carnaval. Você faz para aquele evento, e ela não precisa sobreviver. Em outro evento, nós vamos fazer outra. Vai ser outra história. Faz parte do ritual, né? Faz parte do ritual a confecção das roupas, e das fitas, e essa coisa toda. Porque o carnaval é uma festa cristã. A gente entende como uma festa profana, mas a origem é cristã. A origem é antes da Semana da Semana Santa e antes do Pentecostes, a gente tem 3 dias que carnivale, que vale para todo mundo pecar à vontade, porque depois vem a Quaresma, e ninguém pode comer carne, ninguém não pode ter relação sexual, tem uma série de proibições da Igreja Católica. Por isso que eu sou muito devoto do carnaval, Pois principalmente Belo Horizonte. É o dia que é liberado para pecar. Na quarta-feira de cinzas, eu ainda peguei isso quando criança, se fazia uma cruzinha na testa, ainda fazem, uma cruzinha na testa, né, para limpar aquele pecado, que é um pecado consentido. O povo não sabe por que é a cruz, não, mas ainda faz. Ela não sabe, a cruz é referência à entrada da Quaresma, que é a paixão de Jesus Cristo. O que mais nós temos? Temos mais uns poucos, estamos terminando. Esse já passamos.
Ah, esse já passamos. Esse aí é muito interessante. E eu achei interessante encontrar esse nessa pesquisa de 74 da Belas Artes, que é São Cosme e São Damião, Também que temos são aí. os herês, duas crianças gêmeas que eram curandeiros, né, na origem mais remota, né, do termo. E ele aparece aqui em Minas Gerais. E outra coisa que é interessante para as pessoas é que coroa, só quem tem coroa é a Virgem Maria. Toda vez que tiver uma coroa em um outro santo, foi uma troca. Está desadequada. Como assim uma troca? Por assim, é uma coroa que a pessoa tinha ou comprou num antiquário e pôs na cabeça do santo. Toda cabeça do santo tem furinho, né? Mas os santos, eles usam ou esse capacete, né? Ou o esplendor, que é aquele com os raios, sem as estrelas. Com as estrelas, já remete para a Virgem Maria. Então, é muito interessante eles terem feito isso. Esse já vimos, São Francisco. Ah, esse maravilhoso, do Ataíde. Amo. Esse é do Museu Mineiro. Esse nós encontramos numa fazenda em Boa Esperança, em péssimo estado de conservação, e foi uma guerra que a Priscila Freire assim, travou até conseguir dinheiro público para comprar as 4 telas, que são 4 santos populares. Aí é uma das representações de São Pedro. Qual que é essa? O que São Pedro faz quando Cristo é preso? Nega 3 vezes ao galo ali. Nega 3 vezes. E o galo canta. Como é que é? O galo canta, por isso que está aí. Qual é a representação do galo cantar? Porque o galo ele anuncia, né, com uma paráfrase ou um imaginário, né, a hora do despertar. Então, Entendi. São Pedro nega o Cristo e o galo é que vai cantar para falar com ele. Você está errado, cara. Então, é maravilhoso, tem uns anjinhos do Ataíde, inconfundível. Maravilhoso. É lindíssimo. Impressionante que até o fundo ele tem uma questão ali, né? Porque não é uma coisa que se fazia na pintura dessa época. Não, porque, se você pensar, a pintura barroca ela é completamente diferente da renascentista e da neoclássica, que são imitações da natureza. O barroco é um convencimento e um rompimento com o Renascimento. Por quê? O Renascimento é a era das luzes. Então, as pessoas, o homem era racional. Aí muda a mentalidade da época, muito em função do Lutero, né, da Reforma e da Contra-Reforma, e aí vai entrar a pintura em diagonal. Percebem? O São Pedro não está centralizado, como se fosse uma pintura renascentista. Outra coisa, ele é dramático. O rosto dele está contrido, ele está realmente com dor no coração de ter desobedecido, né, Cristo. Ele teria que... E tem uma sutileza ali da auréola ali em cima, né? Tem isso na pintura, a auréola é de santo. Livro também é um atributo comum, porque aparece em qualquer santo. Principalmente nos santos que foram papas, os santos da Idade Média, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, esses santos doutores da Igreja, né, principalmente nele, mas pode aparecer em qualquer um. A imagem que a gente tem
aqui embaixo de São Pedro é uma outra iconografia que também é muito popular, muito conhecida, que é o São Pedro carrega as chaves do céu. Porque Jesus disse a ele: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra erguirei a minha santa igreja. Esse é o que aparece na Bíblia. O imaginário popular dá para ele a chave do céu. É ele que manda. Então, se a gente for pecador demais, ele não vai abrir o céu para a gente. Esse aí é muito bonitinho também, aqui também tem, que é São João Batista, não pode confundir com o evangelista. O Batista é aquele que batizou Jesus, ele está correto lá, com esplendor, e inclusive, carregando essa... Estandarte, assim. Essa... E o livro também na mão. Né? E o livro também na mão. Ali porque embaixo, ele embaixo tem... É o carneirinho? Tem um carneirinho, que é quem? O que ele faz? Ele é pastor. E ele vai batizar Jesus. Jesus é o quê? É o Cordeiro de Deus. Então, tudo tem um sentido, nada é colocado por acaso. Então, tudo tem um sentido. Aí, assim, só para mostrar para vocês, em Minas Gerais, no período colonial, foi proibida a impressão de livros. Não se podia imprimir livros em Minas Gerais. Só em Minas Gerais, especialmente em Minas Gerais. E aí, o que eles faziam? Eles faziam uma cópia, como um livro de horas, remetendo a grotescos e a esses volutas, que são ancestrais, né, desde a Idade Média até antes, com o nome escrito em letras, como a gente pode falar? Em letras impressas, em caixa alta e caixa baixa, e não no manuscrito, como é o restante do livro. Então, isso é uma adaptação popular. Tem uma, Luiz, que eu acho que eu não trouxe, mas depois eu vou te mostrar, que tem ali no lugar, ali, uma adaptação incrível, que pegaram uma gravura de algum livro de santo, recortaram e colaram. Foi uma solução para resolver um problema, né, da Nossa Senhora das Mercês, que é também ligada aos homens pretos, principalmente os crioulos, os nascidos no Brasil, né, que são chamados os crioulos, e eles não tinham como pagar alguém para pintar. Então, recortaram e colaram ali a gravura e coloriram por cima. É fantástico, né? Esse universo ele é maravilhoso. Infinito, né? É infinito. Vamos assim, acho que temos mais algum? Acho que não. Não, acho que aí eu peguei os que tem aqui na exposição. Mas calma que a gente vai passar agora. Vamos voltar nessa conversa aí, porque eu tenho certeza aí que eu vou achar umas conexões aí com que o... É lindo, né? Que o Luiz vai mostrar para a gente. Vamos lá, Luiz. Começa contando um pouquinho da sua história, né, para as pessoas também te conhecerem um pouco, né? Acho que... Você já pode passar, por favor, para o próximo slide? Voltam, por gentileza. Volta, o segundo slide, por gentileza. Tudo bem, boa noite. Eu sou Luiz Matuto, né, não é o nome, né, que mamãe me deu. Na verdade, meu nome é Luiz Fernando Tavares dos Reis. O Reis é por causa da folia de Reis. Meu avô nasceu no dia de Reis. Isso era muito comum. E eu faço também aniversário no dia de Santo Antônio, ou seja, todo aniversário meu é festa junina. Eu nasci numa festa cidade... para você, né? Eu nasci numa cidade do sul de Minas, Alfenas, né, de 80 mil habitantes. Então, é uma cidade... Isso é da feira da minha cidade. Todo domingo, há mais de 60 anos, na minha cidade, acontece uma feira dominical, né, de produtores rurais.
Então, você consegue comprar amendoim ainda na lata. Essas são fotos do ano passado, né, de maio do ano passado. Feijões e fava. E vocês conhecem pau a pique? Eu conheço. Né, mané deitado, cubu? Não, o que é? É uma broa de milho, né, broa de milho com amendoim e erva doce assada, né, enrolada na folha de bananeira. É um quitute, né, é uma iguaria maravilhosa. Ele assim. é inspirado no barroco mineiro, que as casas eram feitas, e mesmo as igrejas, de pau a pique, que significa o pau e barro, o pau e barro. É uma argamassa, né, de fubá e milho. Sanduíches, assim. como aí está. Que interessante, Luiz. É o próximo, por favor. Em Alfenas também a gente tem um grande expoente da cidade, que é o Laticínios Majestic, né? Então, isso aqui é um doce de leite fantástico. O doce de leite é maravilhoso. Inclusive... Você é melhor do que o de Viçosa? Eu sou certeza. suspeito para Com poder certeza. falar, né? Com Porque essa lata manteiga meia-lua também está no acervo de Lotus Lobo. Ela também tem folhas de Flandres, dessa manteiga meia-lua, que é da minha cidade. Próximo, por favor. E Alfenas também é banhada pelo Mar de Minas, né, que é Furnas, não Três Marias, que foi a primeira grande hidrelétrica de projeto nacional do Brasil, né, que Juscelino Kubitschek desceu ao goela abaixo do sul de Minas. Né. Então, dentro desse contexto, né, eu nasci lá, eu vim para Belo Horizonte com 19 anos e aqui estou há 17. Por favor. E em Alfenas também tem um distrito do lado, né, que é Gaspar Lopes. Essa é a venda do Zé Arvino, que é esse senhor aqui super simpático, né, que você encontra de tudo. Inclusive uma lista, né, com os caloteiros e caloteiras de Gaspar Lopes. Então, dentro desse contexto, né, eu acabei me criando, né, visitando meus bisavós ali na cidade do lado, brincando, tipo, né, na cidade, escutando, vendo bola de viola, folia de reis passando na minha cidade. Então, eu vivi uma infância, graças a Deus, muito rica. Né, então, eu vim para cá para poder estudar, né, e fugir do interior, né, daquele anseio ali de jovem, né, e acaba que aqui, né, eu me senti deslocado em Belo Horizonte. Né, comecei a fazer grafite, umas coisas de arte, né, tipo, me interessar por artes gráficas, né, e pintura mural, mas eu sentia um vazio naquilo que eu estava fazendo. Né? Então, eu já tinha, dentro do que era possível, né, eu conseguia sobreviver, ter um reconhecimento regional, mas eu não sentia que aquilo eu estava falando uma verdade. Comecei num processo, né, tipo uma tristeza interior, um quadro depressivo, e comecei a voltar para o sul de Minas, ali por volta de 2016, 2017, me recolher e ficar na casa do meu tio, né, lá na beira da represa. Alfenas é perto de Campo Belo? Do lado. Do lado, né? É muito próximo ali. Porque minha mãe nasceu em Campo Belo. É pertinho também de Boa Esperança, Boa onde Esperança. conseguiu a imagem ali, né? Uhum. E nesse processo, assim, de eu voltar cada vez mais para o interior, para visitar minha família, né, e ficar lá, eu comecei a entender que o que eu buscava era o simples, né? Eram as memórias e o que os meus tios, meus avós estavam falando. Então, eu comecei a desenhar o simples, aquilo que eu estava vendo. E eu comecei, né, depois surgiu o arado, né, tipo, o meu sócio, o Bruno, esse rapaz ali, o bigodudo ali, a gente se conhece pela internet, isso é uma coisa muito louca. Ele fundou o arado em 2018, né, ele era um acadêmico, formado em Belas Artes, então ele já um pouco desacreditado ali com o mercado tradicional de artes, ele surgiu o arado como um desdobramento da pesquisa de mestrado dele, e também para conseguir ser mais palatável, né, para as pessoas, ter desenhos, né, e também pesquisas, textos, que entregassem para as pessoas um pouco desse imaginário rural. Então, eu entro no arado em 2020, né, que eu acabo trabalhando com o Bruno. Assim. E o arado ele é uma iniciativa, né, de pesquisa e divulgação do imaginário rural brasileiro, que a gente se divide entre um estúdio de artes gráficas, na minha formação em design gráfico, e a parte da pesquisa, né, do Instituto. Então, basicamente, a gente tem 3 pilares, né, que é pensar o passado, entender o presente, para poder imaginar o futuro. Próximo, por favor. E como que a gente faz isso? Né? Então, pesquisando bibliografias,
né? Estão deitando em cima de ombros de pessoas que já se debruçaram isso no passado, outros folcloristas, pesquisadores. Isso é muito importante, porque há hoje uma desconsideração pelos pioneiros. Tá? Eu sinto isso até em relação a mim, que eu já estou velha, descartada. Jamais. Pois é, mas é uma realidade. E é importantíssimo esse trabalho, para resgatar. A parte da vivência, né? Então, não só se desdobrando em cima de livros, mas vivendo aquilo, né? E uma tradução gráfica, né? Eu sou artista, eu sou designer, então o que melhor, além das palavras, a gente traduz em imagens. O próximo, por favor. Nisso, né, meu sócio ele se mudou para Paraty, então esse é um artesão de um quilombo, é um dos poucos que ainda fazem, né, o tipiti. Você sabe o que é tipiti? Tipiti, né, é um artefato de trançagem de palha para poder se fazer a farinha de mandioca, né, que você seca a massa puba ali. Então, do quilombo lá de Paraty-Mirim, esse senhor era dos últimos que se fazia um modelo de tipiti caiçara. Né? Próximo, por favor. Isso é a Folia de Reis da minha cidade. Linda. Né? Isso tem o bairro do Pinheirinho, né, que é um bairro de periferia da minha cidade, que é o bairro que se concentra a maior parte das folias de reis. Eu descobri, né, quando eu conheci um trabalho do Guilherme Porto. Guilherme Porto foi um pesquisador que, em 82, ele ganhou o prêmio Funarte e escreveu um livro sobre as folias de reis no sul de Minas. Então, ele pegou o carro dele, fez um mapa e passeou por várias cidades. Então, ele conseguiu descrever com clareza, né, como que as folias de reis funcionavam, se comportavam, versos, né, batalhas de folias de reis que aconteciam. Então, há alguns anos, eu comecei a andar com as folias de reis da minha cidade. Então, aos 3, 4 anos, eu vou com as folias, vai chegando ali em novembro, eles começam a me ligar. Você vai vir? Você vai vir? Os repentes também, né? Aí, assim, aqui, né, eu até separei um print, que eu acompanho eles e também faço algumas transcrições, né? Então, essa é uma máscara de folia de reis. Quando você chega, você tem a chegada e a saída. A saída é logo pela manhã, né? Então, a chegada é mais importante. Então, a folia de reis, ela passa, né, um dia inteiro mendigando, né? Então, se pratica a mendicância mesmo. Então, pedindo doações, né, e passando o estandarte dos 3 reis magos. E existem vários versos, né, que você acaba fazendo. Então, ao passar da noite, do dia inteiro, né, nesse processo de procissão das folias de reis, alguma família devota dos 3 reis magos recebe. Então, ela se prepara para isso ao longo de um ano, né, você já deixa encomendado. Então, você faz uma comida comunal, né, então, qualquer pessoa que passar na rua vai comer na sua casa e não se nega isso. Você faz um arco florido, se esconde dinheiro, e você, nesse arco, tem outras etapas também, né? Então, chega a comitiva, né, a companhia de folias, e o Bastião, que é o palhaço, ele entona o seguinte verso, né? Os 3 reis chegaram, cansados no seu portão, eles parou. Perguntei ao dono da casa como vai, como passou. Como vai, como passou e sua família? Aqui está os 3 reis, minha bandeira, minha companhia. Ao chegar em sua casa, um lindo arco encontrei. Logo vi que os moradores são devotos dos 3 reis. Ao parar em seu portão, o que vejo em minha frente? Encontrei um arco de flor, representando a passagem dos 3 reis do Oriente. Saudei o lindo arco, do alto até o chão. Agora peço licença para revistar o primeiro arco de adoração. Me dá licença, patrão. Me dá licença, patroa. E é muito interessante, né, como que a folia de reis, né, ela é de uma estética da vontade, né? Então, aqui na região centro-oeste do estado, região central, a iconografia da folia de reis é muito mais ligada ao congado. Né? Então, você vê que a estrutura da roupa que a Cristina mostrou, daquilo lá, é uma coisa muito emprestada do congado. Quais são, assim, as características do congado? Tipo, até a estrutura do arco, da cabeça e tal, né? Aqui, o congado no sul de Minas, ele é forte, se eu não me engano, em 2 ou 3 cidades só. Tipo, Machado, né, que tem congado, as outras não tem. A máscara, né, ela pode ser apresentada, né, então a folia de reis de São Paulo tem características, do sul de Minas tem outra, aqui da região central outra, né, no Jequitinhonha. Então você tem
Sim, você tem um fardão de folha de chita, né? A máscara, ela é feita, pode ser feita de papelão, né? Fundo de armário, né? Aquele Alcatex. A barba, né? É de saco de ráfia, então aquele saco de milho e farinha que é desfiado. As fitas de cetim, então tem um aproveitamento ali, querendo ou não, né? Do Natal, porque a peregrinação se começa ali no dia 25. Eu tenho uma máscara de Filho de Reis, né? O nariz, o artesão que eu comprei, ele fez com plástico de veja multiuso, né, do potinho de veja. E tem as máscaras de couro também, né? Muito interessante isso, assim. Então, esse caso aqui a gente estava já andando na zona rural, né? Isso é muito interessante, porque do ponto de vista da iconologia, os reis magos foram tomados de empréstimo do Mediterrâneo, da Grécia Antiga. Os reis magos eram sábios. E era comum, quando nascia um rei, os sábios irem prestar homenagem. Aí, e isso vai se transformando. Achei essa pintura assim, lindíssima da máscara, e ela é muito africana, né? Muito. É uma coisa que acaba se falando que, tipo, já ali em 82, com Guilherme Porto, a gente fala que a cultura popular está se acabando e tal. Mário de Andrade falava isso nos anos 30, 40, ainda está acontecendo. Na verdade, quem guarda a cultura popular é a periferia. Exatamente. Seja aqui, na capital, ou do interior. Porque o bairro da minha cidade, que é do interior, que tem mais folias de reis, é um bairro periférico. Né? A próxima imagem, por gentileza. Aqui, tipo, é um artesão caiçara que ele é especialista em fazer tipo, nesse remo típico, né? Que é um remo de cacheta. É super leve, é lindo isso. Assim. Então, a gente acaba viajando, percorrendo caminhos, né? E, com uma expressão que eu aprendi em Pernambuco, pisando fofo em solo alheio. Né? Então, chega com muito cuidado, né, e carinho, querendo aprender com as pessoas, né? Esse processo de escuta dessas tradições populares, o artefato, o objeto, como é feito. Né? E a gente procura registrar isso ao máximo, porque se já está acabando desde os anos 30, 40, imagina agora. Próximo, por gentileza. Né? Esse livro, ele é usado? Sim, ainda se é usado. Eu fui... Agora, em janeiro, eu tirei férias e fui para a Bahia, e eu fui para uma ilha que tinha uma comunidade marisqueira. Né? Já não são caiçaras, né, na Bahia, mas era interessante porque os covos que eles usavam para poder capturar, né, tipo, os animais, ainda eram, os crustáceos ali, ainda eram covos de taquara, e lá na ilha Âmbar, chamava Ilha Âmbar, é uma comunidade quilombola marisqueira. Tinha um remo maravilhoso, assim, de quase 2 metros, assim, tipo, ainda se usa. Né? Aqui da pesca da tainha, que é uma pesca muito artesanal, que acontece no litoral brasileiro. Tipo, quando fui pesquisar também, né, fui para o Ceará, ver os jangadeiros, entender a lógica. Acho que a próxima já é isso aqui é a missa do vaqueiro. Né? Todas as outras tradições que eu acabei mostrando, são tradições, né, seculares, né, centenas de anos, né, tipo, vem importado de Portugal, tem a transformação. A missa do vaqueiro, eu acho, ela é especial, né, tipo, isso acontece em Pernambuco, que ela é uma tradição popular nova, né. Então, foi pela morte do Raimundo Jacó, né, que era primo de Luiz Gonzaga. Então, o poeta Pedro Bandeira e o padre João Câncio, junto com o Luiz Gonzaga, começaram a fazer uma missa encourada. O que é uma missa encourada? Então, para os vaqueiros, encomendando a morte sobre a morte do Raimundo Jacó, sobre a alma dele, e a revolta, porque foi um crime não solucionado. Então, uma missa a cavalo, em que os vaqueiros estão todos encourados, estão no sertão pernambucano, 800 quilômetros para dentro. Né? Fica ali já no Alto Sertão, em Serrita, que é a cidade do João Gomes, né, o cantor. E isso é a pega do boi. Acho que tem a próxima imagem, não sei se já é da... Aí, ó. É, o boi. A pega do boi é uma atividade que precede a vaquejada. Então, os currais eram fechados, ainda se tem. Então, você descampa um trecho de caatinga,
em que você solta uma res e a galera corre atrás, né, até ter que tirar um colar ali. E nessa armadura do vaqueiro, né, que é muito interessante que todos os nomes dessa armadura do vaqueiro são influências mouras. Exatamente. Né? Algibeira, né? Alforge. E a única parte que não é protegida é o rosto. Então, para eles, é interessante, tipo, quando se sangra o rosto na caatinga, deixa o sangue escorrendo, que é um ato de coragem. E eu não sei se eu já coloquei a próxima, por gentileza. No rosto daquele cara, não sei se dá para poder ver, tem sangue escorrendo, assim. E a missa do vaqueiro acontece no dia seguinte, né? Isso é o sábado, a missa no domingo. O altar é todo em formato de ferradura. Existe um inário próprio, né, que foi feito por Janduí Finizola, né, que chama Rezas de Sol. Né, até o Quinteto Violado gravou um disco lindíssimo. Eu fui correr atrás disso por causa desse disco do Quinteto Violado. E a comunhão não se existe hóstia. Eles jogam o gibão no chão, né, e começam a picar queijo coalho, rapadura, carne seca. Então, a comunhão da missa, né, é feita com a comida do vaqueiro. Então, ali o processo da transubstanciação da carne é pelo queijo coalho, né, e pela rapadura. Esse tipo de coisa que acaba me interessando, tipo, o arado, a gente corre atrás, assim. Então, essa busca de um inventário. Isso começou lá com o Panofsky, e o grupo dele, em Warburg, que é não colecionar apenas livros, mas imagens. Sim. Né, e objetos. E até na missa do vaqueiro, né, estão tendo agora um processo que, né, o vereador, eu fico acompanhando lá, né, o vereador e o prefeito, eles querem mudar o nome da missa do vaqueiro, né, para a festa do Jacó. Então, tem toda uma comunidade ali, dos vaqueiros e tal, que, tipo assim, eles não querem que mude o nome da festa, porque é muito importante. Então, as pessoas se deslocam 300, 400 quilômetros para dentro, né, para poder visitar. Ficam acampadas ali. Tipo, é uma doideira, que não pega nem celular onde que é o parque. Né? Aqui é parte da bibliografia, que a gente tem. A Biblioteca do Arado se divide aqui em Belo Horizonte e lá em Paraty, com o Bruno, né? E nisso até trouxe muitas coisas aqui. Acho que deu uma exagerada. Vou mostrar algumas coisas que você trouxe, que nosso horário já está chegando. Deixar para o pessoal correndo, as pessoas, lá na mão das pessoas. Deixa eu mostro para você. Aqui são algumas publicações, né? E aqui os calendários que a gente faz. Todo ano a gente desenvolve um calendário que é ilustrado. Esse calendário com é temática, maravilhoso. né? Esse é de 2025 ou 2024? Não, isso aqui foi... A gente, como eu disse, parte da tradução da pesquisa, além de tudo, é uma tradução gráfica. Né? Então, a gente tem uma série de cartazes. Né? E, em 2022, a gente foi convidado pela Apex, né, para poder participar do Furiosalone em Milão. Então, tinha o pavilhão do Brasil, né, em Milão, para poder falar sobre o design brasileiro contemporâneo, né, e também falar sobre o design rural. E, então, o caminho que as pessoas participavam, né, para poder passar pelo pavilhão do Brasil, vendo ali imóveis de Sérgio Rodrigues, né, Lina, design contemporâneo, terminava com a nossa instalação. Né, então, o caminho final, né, do pavilhão do Brasil era, né, a instalação dos nossos cartazes. Aqui são sacos de café do Brasil, aí meu sócio colocando lá. Eram sacos de café que as pessoas sentavam para poder sentir, né, o cheiro do café. Nisso, como a gente também tem, para poder sobreviver e conseguir manter a pesquisa, a gente desenvolve também projetos, né, para terceiros, né, tipo, de design. Isso é uma coleção da Tokstok. Agora, engraçado assim que isso são todas também iconografias, né, Cristina? Exatamente. Que hoje, né, vem de muito tempo, mas que hoje talvez seja a iconografia que a gente associa ao ser mineiro, né? Sim, né, acaba que a gente tem um cuidado, né, de tentar achar signos comuns, né, para trabalhar com os projetos.
Então, foi muito interessante que, quando a gente foi começando a colocar os cartazes, principalmente os calendários, tem um que está rodando, que é o calendário do café. Nesse calendário do café, eu acabei, né, rodando fazendas do sul de Minas para documentar e fazer, né, o processo do café. E a gente começou a receber vídeos de pessoas emocionadas, né, dos avós, dos tios, falando que, tipo, é realmente muito tocante, assim, né, de avô chorando, falando que, tipo, aquilo ativou uma memória na pessoa, que os avós falando que era isso mesmo que acontecia e tudo mais, assim. Tem ali até uma coluna torça, É uma coluna salomônica. Não, isso é uma rosca de parafuso de uma prensa de Pois casa de farinha. É. Mas o design remete ao barroco. A gente trouxe Essa é uma exposição assim, essa coisa do redondo, né? E a gente tem Muito um podcast, né, que tem no Spotify, em outras plataformas, né, então a gente está com 10 episódios da primeira temporada, o próximo, por favor. Então, que a gente passa, né, por vários temas. Eu estou, inclusive, com um baixado para escutar, o da Festa do Divino. É maravilhoso. Eu gosto muito do Porco Comunidade, né, porque a gente tem um amigo nosso que é o Rafa Bocaina, que é um criador de porcos, um chefe de cozinha, e ele resgatou a genética do porco caruncho, do porco caipira, e a gente fala que a ocupação do sertão, né, o sertão é tudo que é para dentro do litoral, né, tudo para trás ali das montanhas, ela só foi possível pelo porco. O porco é o milho que anda, né, então é muito mais fácil você, tipo, tocar uma vara de porcos que ficar carregando, tipo, muitas jacas de jacás, né, que era a unidade, no cesto de carregar de milho, né. Em Itaverava, na festa de Santo Antônio, não é mais assim, que os prefeitos não deixam. Quando eu era criança, que eu ia muito com meu pai adorava, fazia assim, assava um porco, a cidade só tem 2 ruas, sim, e acaba. E que a igreja no meio. Descia o congado segurando um porco assado, que era colocado numa mesa, que as pessoas tiravam as mesas das casas e juntavam, e o porco ficava ali para ser comido por todos, em comunidade. Muito então, legal. Tem uma conversa, né, interessante. Que sobre a Festa do Divino, né, que está ali, tem uma coisa muito legal, que é o filme Marvada Carne. A Marvada Carne é linda. Que é a Festa do Divino é quando o caipira come carne. Né, que não é de costume do caipira comer carne de vaca. Né? Uma vaca é muita carne e ela não se conserva nela mesma. Né? Então, como que você faz para isso? Você precisa da gordura do porco. Né? E um dos projetos que a gente tem no Arado é o desenvolvimento da Enciclopédia Rural Brasileira. Existe uma vontade, né, de catalogar o máximo de versículos e verbetes, né, sobre esse universo rural. Né? Então, a gente já tem começado a fazer isso. A gente tem tentado financiamento dos projetos por meio do Instituto para a gente conseguir colocar isso. Então, né, de fato, botar isso no mundo. É o grande projeto que a gente tem vontade de fazer. Né? Bem, e nessa busca, né, dessa iconografia rural, dessa pesquisa e vivência, basicamente norteada por um desejo que essa frase eu vi quando fui na oficina Brenan, estava lá de todo tamanho, né? O futuro tem um coração antigo, né? Para poder entender o presente e o que vai vir, né, é necessário olhar para trás. Como é que é aquela frase também assim bem antiga do interior? O tardar da hora, né? Tá dando tardar da hora. O tardar da hora. Vamos aproveitar e se alguém tiver alguma pergunta também, já poder fazer a pergunta para o nosso horário também já está chegando, está tardando. Tá ligado? Eu gostaria de saber, eu esqueci o nome dela. Cristina, desculpa. Cristina, eu gostaria de saber, porque sempre que eu viajo para a costa brasileira, cidades da costa brasileira, e falando em iconografia e santos devotados, né? É bem diferente do que a gente vê em Minas Gerais. É muito diferente. Bem diferente. Em São Paulo, o próprio material, o material mais comum, era o barro.
né? São chamadas paulistinhas. São naquela região toda ali de São Paulo. E, na Bahia, tinha uma verdadeira fábrica de imagens. Então, no mercado de arte antiga, as imagens baianas, apesar de serem muito coloridas e muito vistosas, são as que têm menos valor, porque elas eram feitas em série. Sabe? Então, já saía desse mundo aí, assim, mais rural, né? Mas o que eu queria saber era por que os santos devotos de Minas Gerais são bem diferentes dos santos devotos das igrejas da costa brasileira. Porque é o seguinte, as igrejas da costa brasileira vinham de navio, com tijolos de barro numerados e com um projeto de um arquiteto, em geral, um arquiteto português ou italiano. Elas vinham através das ordens, principalmente os jesuítas, os dominicanos, os que vieram para evangelizar. Então, essas igrejas tinham azulejos, elas são mais coladas, né, na tradição portuguesa e italiana. E, aqui em Minas Gerais, a gente não tinha nada disso. Por exemplo, mármore. Mármore era impossível. Então, o que o Aleijadinho fez? Usou a pedra sabão. Então, é nessa sutileza que eu, enfim, discordo de muitos historiadores que, hoje em dia, não refugam o nome de barroco mineiro, falam arte colonial, mas não é. Tem o Luiz mostrou muito bem para a gente, tem um coração entre as montanhas. E, quando vinham para Minas Gerais, assim como quando a caravela chegou, né, no porto, vinha um santo. E esse santo vinha num oratório de pendurar e dava um nome para a localidade. Então, Ouro Preto tem Pilar, Nossa Senhora do Pilar, e São Francisco. São duas devoções que se fundiram, mas que vieram com os mineradores. E eram feitas aqui com o que tinha, com o que era possível, né? A gente não tinha aqui molde, né? Não tinha molde, não tinha nenhuma técnica especial, então os artistas se reinventavam. No caso especial, o Aleijadinho, o Ataíde e toda essa descendência que ficou sem nome. A gente fala Mestre Piranga, porque é da região do Rio Piranga, mas ninguém sabe quem é o Mestre Piranga. Essas e mais outras histórias estão no livro aqui da Cristina, né? A Palavra no Espelho, os reflexos da imagem no Barroco Mineiro. Obrigada pela propaganda. Outras perguntas? Oi. Eu vejo uma preocupação assim de uma manutenção de uma tecnologia ou técnicas mais artesanais, né? Sim. De manutenção disso, assim. Aí, assim, até que ponto vocês conseguem manter isso nos trabalhos? Eu vi algumas as encadernações são feitas como eu vejo que vocês usam muito na ilustração como modelo, né? São gravuras, né? Estilo. Acho que serigrafia também, não? Não. Serigrafia não era comum. Não, ele está falando do material que eu passei. Desse material que circulou aqui? O material que circula aqui. Não, ele está falando o que ele trouxe aqui. Está falando do meu trabalho, do arado, do material que circula do arado. E até
Até que ponto vocês conseguem manter essa produção com Cara, técnicas artesanais Olha, a e em Cresceu, que relação que tem uma história... que vocês usam usam alguma coisa digital também para fazer ilustração ou não? Cara, hoje em dia a gente usa um pouco, sim, né, de ilustração digital, né, mas ao longo desses 17 anos eu aprendi o ofício da tipografia, né, eu sou um aprendiz de tipógrafo, né, há 15 anos aprendi de tipógrafo, quem me dera falar que eu sou um tipógrafo, né? Existe uma coisa do ofício que ela é dedicação de uma vida, né? Então, aqui a gente tem acesso a tipos móveis, né, e prensas. A gente trabalha no arado com máquinas, né, do século XX, offset obsoleta, né, a ilustração de bico de pena a gente preserva no nanquim, né, o desenho de observação, e, querendo ou não, para poder conseguir materializar isso, é necessário uma adaptação para o digital, né, escanear, trazer esse desenho que foi gerado à mão, colorir ele digitalmente para depois voltar para o processo artesanal. É uma loucura. É na contramão da gráfica rápida, a gente tem uma gráfica lenta, defeituosa, com encaixes imprecisos, mas que tem seu charme, né? É justamente isso que eu chamo de sujidade, que é a característica que você, como artista, coloca no seu trabalho. Sim. O processo de fabricação do calendário, né, é uma grande manufatura, né? Então, no processo da industrialização, da inteligência artificial que a gente vive hoje, né, a Bia, que trabalha comigo, ela acompanhou o calendário do ano passado. É uma grande manufatura, é quase que tipo um movimento de contramão, ali, teimosia, né? Então, existe, sim, um apreço, né? Poderia ter processos mais simples de se fazer, mais rápidos e diretos, mas não seriam divertidos e nem prazerosos. Adorei esse termo sujidade. Esse termo sujidade foi cunhado por mim. Nenhum outro historiador. A sujidade é quando uma coisa vem transportada, né, de uma civilização ocidental, tradicional, como a civilização grega, ou oriental também, como os japoneses e tudo, e chega a Portugal. Os japoneses fizeram as japonesices e as chinoiseries, que Gauguin tinha paixão, Van Gogh, que foi muito na época dos pós-impressionistas, que entrou em voga essa moda. Mas essa moda já vem desde os possíveis imigrantes que chegaram aqui, né, já com essa técnica. Na igreja da Catedral de Sabará, que é a igreja maior, ela tem 2 portas. Quem fez um trabalho muito interessante sobre essas portas foi a Niura Bellavinha. Ela pegou a porta feita originalmente e a porta falsa, porque a pessoa que veio, né, do Oriente e chegou até aqui só teve grana ou possibilidade de fazer uma. Aí, mais tarde, eles contratam uma pessoa para fazer uma fake. Então, aí é que vem o espelhamento. O espelhamento, que uma arte espelha outra, espelha outra, espelha outra. Isso há de infinito. Aí, na minha tese, eu comparo até com o livro do Lewis Carroll, Alice no País dos Espelhos, né, que é só possível você estar na frente de um espelho para você conhecer você mesmo e tudo que vem depois, né? Que você tem que atravessar o espelho. E o espelho é um elemento de arquitetura do barroco também. Versalhes é cheio de espelho, Portugal é cheio de espelho, Espanha. Bom, com os espelhos, eu vou agradecendo a presença de vocês dois,
Maravilhoso. Eu acho que foi um ótimo encerramento para nossos diálogos MAP aqui. Queria agradecer Isabela, Tisha, Janaína, todo o povo da DEMUS e do MAP e da Fundação Municipal de Cultura. Quero agradecer a Casa Fiat, a Poli, Ana Vilela, a Bia. Quero agradecer também o Instituto Lumiar aqui com o Rafa, com a Luísa, a Richard e toda a equipe maravilhosa que está trabalhando. E, principalmente, agradecer vocês que estiveram aqui até agora com a gente. Espero vocês por aí. Agradecer a Eli Cláudia, que foi parceiraça aqui, quem restaurou os estandartes, né? E nos vemos na próxima. Obrigado, gente. Uma boa noite. Valeu. Boa noite. Obrigadão.